Olá, mamães! Sejam todas bem-vindas a mais uma live aqui no nosso canal. E para quem está chegando agora e ainda não me conhece, muito prazer, sintam-se acolhidas por mim. Meu nome é Bianca Oliveira, educadora, profissional de educação física e trabalho há 8 anos na área da infância e juventude como conselheira tutelar. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a minha área de atuação atualmente. Bianca, o que que você faz no conselho tutelar? O que que você já vivenciou dentro de algumas famílias? E o que que isso pode nos beneficiar aqui no nosso contato de mãe, conselheira tutelar, para nós, mamães que passamos por algumas dificuldades ao longo da esfera da maternidade. Eu vou falar para vocês um pouquinho da minha vida e da experiência que eu tive no decorrer desses oito anos. Quando eu entrei no Conselho Tutelar, no meu primeiro mandato, eu tinha apenas 21 anos. Inclusive, é o que a lei prevê, né? Que o conselheiro tutelar ele pode começar a atuar a partir dos 21 anos. E eu tinha somente a Maria Clara de filho, né? Então, ela era muito pequenininha ainda, eu já tinha sofrido bastante até aquele momento, porque eu estudava, né, em Barretos, e eu tinha que trabalhar durante o dia, chegava em casa correndo, via minha filha, ia para a faculdade, que era em outra cidade, retornava muito tarde, por volta da meia-noite, meia-noite e meia, e assim foi durante 4 anos. E aos finais de semana, eu tinha que trabalhar numa escola aqui do meu município, onde eu ganhei uma bolsa do governo. E eu dava o meu trabalho, dia de final de semana, nas escolas, e em troca eu recebia a mensalidade da minha faculdade, né? Era um projeto voltado para jovens estudantes. Por fim, mamães, era uma coisa muito exaustiva e, infelizmente, negativa na parte psicológica, porque eu sentia que eu não estava sendo presente na vida da minha filha, eu notava que ela sentia a minha falta, e infelizmente eu tinha que terceirizar os cuidados dela. Eu tinha que deixar com as avós, com o pai dela, com as minhas tias, enfim, todo mundo que me oferecia suporte na época, eu aceitava, porque eu não tinha outra opção. Eu queria estudar, eu tinha que trabalhar e em troca de estudo eu tinha que trabalhar também aos finais de semana. Então o meu prazo para ficar com ela era muito curto, né? Então eu aproveitava a cada instante, a cada momento que eu tinha para poder ficar com ela. Quando eu entrei no Conselho Tutelar, eu entrei com uma visão um pouco diferente do que a própria sociedade já julga esse órgão, né? A gente é acostumado a acreditar que o Conselho Tutelar é a polícia do menor de idade, quando a mãe já não está dando conta mais de cuidar ou de criar o filho, entrega no conselho tutelar. Geralmente, essa é uma das inúmeras falas que eu ouvi no decorrer desses anos, mas graças a Deus, graças a um trabalho muito insistente, tanto meu quanto dos meus companheiros de trabalho, a gente está conseguindo mudar essa visão, pelo menos aqui na nossa cidade, do que é o Conselho Tutelar. E tudo isso funciona como conscientização, né? Às vezes eu entendo que as mães já não sabem mais o que fazer, estão desesperadas, né? Dependendo da fase da vida que elas estão enfrentando com os seus filhos, as adversidades que vêm surgindo ao longo da caminhada, né? Alguns imprevistos familiares, nos relacionamentos e que acaba afetando. Mas a gente tem que ter um jogo de cintura e orientar essas famílias, encaminhar para a rede de proteção e conseguir ajudar elas da melhor forma possível. Então, voltando, quando eu entrei no Conselho Tutelar, eu era muito novinha e eu estava vivenciando a maternidade com a minha filha pequena ainda. E a minha rotina era uma rotina exaustiva. E aí, durante a minha vivência no meu trabalho, eu comecei a fazer visitas, né, nas residências,
e das mães que eram encaminhadas para mim ou das próprias mães que vinham me pedir ajuda. Bianca, e o que que você pode tirar de exemplo tudo isso? Bom, vamos lá. Eu notava que as mães, independente da faixa etária, se alguma era da minha idade, de 21, 22 anos, às vezes as nossas dificuldades e os nossos medos poderiam ser os mesmos. Mas eu também conseguia notar que as mães com a idade um pouquinho mais velha, na faixa de 26, 27, poderiam ter os mesmos medos, poderiam estar passando pelas mesmas dificuldades por não ter tido a experiência da maternidade em alguma fase da sua vida. Como eu já falei para vocês em alguns momentos, eu tive uma breve experiência com a minha irmã Ana Lara. Quando ela nasceu, eu tinha 15 anos. E por mais que eu ajudei a minha mãe a cuidar dela, porque minha mãe teve que voltar para o trabalho, foi totalmente diferente de quando eu tive a minha filha. Até mesmo porque os cuidados que eu tinha com a minha irmã Ana Lara não eram os mesmos, ela não era de minha responsabilidade. Eu dava um banho, levava na escola, buscava, esperava minha mãe chegar do trabalho, né? Então era uma coisa básica. Agora, quando a minha filha veio ao mundo, eu tinha que dar o banho, eu tinha que fazer a comida, eu tinha que arrumar a casa, eu tinha que manter o pique, o jogo de cintura na minha relação com o pai dela, eu tinha o meu trabalho, eu tinha a minha faculdade, enfim, a minha vida mudou da água para o vinho, né? Então eu tive que me ajustar nessa nova jornada. E quando eu entrei no conselho tutelar, eu pude ver que as mães passavam pelas mesmas coisas que eu passava, algumas até com mais dificuldade, né, devido à realidade que elas viviam naquele momento atual. E eu comecei a analisar aquilo e eu pensei, gente, alguém tem que fazer alguma coisa, porque o que está faltando aqui? Orientação. E eu comecei a pensar naquilo, eu falei, o que eu vou poder fazer para ajudar essas mães, inclusive me ajudar, porque também era algo que eu precisava de ajuda, eu também precisava de orientação, porque eu também sou mãe. Aí o que eu fiz? Quando eu comecei a notar que algumas mães tinham umas dificuldades de modo excessivo e que poderiam estar impactando de forma negativa ou com muito peso no âmbito familiar delas, além de ser a minha atribuição como conselheira tutelar, encaminhar essa família, essa mãe, para os serviços de fortalecimento de vínculo que existe, né, nos nossos municípios, que são as políticas públicas, eu comecei a criar alguns laços com essas pessoas, fora do meu local de trabalho. Por quê? Eu percebi que elas não tinham nenhuma rede de apoio, né? E, infelizmente, muitas mulheres passam a maternidade sozinha. Elas vivenciam todo o processo da maternidade sem ninguém para auxiliar elas. Bianca, mas você tá falando de alguém para dar um banho? Não, não é nem só isso. Porque se fosse só isso, ainda que difícil todos os dias ser somente sua responsabilidade, dar o banho, levar na escola, dar comida, vamos se dizer assim, é difícil, mas a gente sabe que é a nossa responsabilidade, que os nossos filhos precisam, a gente faz. Mas eu tava vendo que tava faltando algo além, mais acolhedor. Às vezes essas mulheres, elas não tinham com quem desabafar sobre alguma emoção que elas estavam sentindo, alguma vivência da vida familiar que elas estavam passando por aquele momento, e elas não tinham com quem desabafar. E o que eu comecei a fazer? Comecei a estender minha mão para essas mulheres. Além de encaminhá-las para o serviço de atendimento no nosso município, que é as políticas públicas, eu comecei a ir um pouquinho além, né? Eu comecei a ajudá-las nesse quesito maternidade. Eu vi que as nossas políticas públicas, infelizmente, elas precisam ser mais investidas e mais trabalhadas para dar um suporte, um retorno melhor para as famílias que necessitam. Só que o que eu comecei a perceber? Que já não estava sendo suficiente eu ter encaminhado elas para as profissionais especializadas
e servir de apoio, por exemplo, aos finais de semana, à noite, qualquer coisa vocês me ligam, se vocês precisar de alguma orientação, precisar conversar. E aí eu pensei, gente, as mamães que eu tô atendendo no meu serviço e a mamãe que eu sou tá precisando de uma coisa, estratégias, exatamente. No dia que eu me conscientizei que a nossa vida, devido à nossa correria, a gente precisa planejar o nosso dia a dia, o que a gente espera, né? A gente consegue alcançar metas e enfrentar com leveza. Por quê? Se a gente for tocando a vida sem algum objetivo, sem ter alguma meta traçada, as coisas vão saindo fora do controle e a gente vai acabar ficando perdida ao longo dessa jornada. Então, o que eu pensei na minha vida que eu tive que fazer, e na hora que eu vi que deu certo, eu falei, é isso que essas mães estão precisando. Com as que eu já tinha mais contato, eu falei assim, vem cá, sabe o que você tem que fazer? Que eu fiz na minha vida e que tá dando certo? Assim, assim, assado. Aí elas parou, pensou e falou assim, você tá certa. Primeiro que eu não tenho nenhum plano, né? Eu não tenho nenhuma regra a seguir na minha vida. E a gente sabe que é importantíssimo a gente planejar, porque mesmo a gente planejando, ainda aparece os imprevistos que acaba, né, bagunçando um pouquinho os nossos dias. Imagina se a gente não tivesse nada planejado. Né? Lógico que às vezes é normal e inclusive é até saudável, gostoso que aconteça alguma coisa que não estava planejado. Isso faz parte do processo de aprendizado, né? Da rotina, acontece. Mas a gente não pode ficar à mercê disso, né? Ficar esperando, na hora que aparecer eu resolvo, porque a gente tem que estar preparada para essas situações. Eu costumo dizer para todas as mamães que eu atendo que filho é responsabilidade de pai e mãe, e que primeiro que eles não pediram para nascer, e mesmo a gente, mãe, se foi uma gravidez planejada ou não, tá feito e é de nossa responsabilidade. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que se preparar antes para não sofrer muito depois. Porque os problemas, eles não param, e a gente sabe disso. A gente colocou um serzinho no mundo, então eles dependem totalmente da gente, desde o momento que está nas nossas barrigas, ao longo da vida. E a gente sabe que a gente, como mãe, enquanto a gente puder ajudar e proporcionar algo bom na vida dos nossos filhos, a gente vai fazer isso, né? Então, a gente tem que estar preparada para essa nova fase das nossas vidas, que é a maternidade. E qual que é a melhor forma de se preparar? Primeiro, gente, eu comecei a estudar sobre o que estava por vir em questão das fases da minha filha. Por exemplo, eu fui começar a me preparar, eu estava grávida? Não. Por quê? Porque eu não sabia o que eu ia encontrar. Eu imaginei que seria, ela vai acordar, vai mamar, vai dormir, vai tomar banho. Eu imaginei que era isso, mas não, eu esqueci que eu trabalhava, que eu ia voltar. Eu esqueci que eu era casada com o pai dela e que eu tinha uma relação que eu também deveria fazer algo para dar certo. E o que eu poderia fazer, né? Eu tinha a minha relação exterior de dentro da minha casa, que eram os meus familiares, amigos. E aí, como que eu ia fazer? Que tempo que eu teria para mim, para conversar com amigos, né? Ter um pouquinho do meu tempo de mulher, o meu tempo só para mim. Então, eu comecei a planejar essas estratégias, sentar com essas mães e falar, deu certo para mim e vai dar certo para você. Vamos fazer o seguinte, inclusive eu comecei a ajudá-las com essas estratégias. Como eu conhecia, né, diretamente essas mães, eu já conhecia a realidade de algumas delas. E o tempo foi passando, e eu ajudando essas mães, e eu me ajudando, porque às vezes eu estava vivenciando uma coisa
e que era a realidade de outra mãe. Eu falei, isso vai dar certo para mim também. Então eu colhia aquele comportamento, aquela atitude e inseria na minha casa com a minha filha. E graças a Deus, hoje minha filha tem 9 anos, é uma menina sensacional, ela é uma graça na escola, ela convive muito bem com os amigos, nos projetos, porque a minha filha faz balé. Então, são dicas que dá certo, tá? Antes de mais nada, como eu disse para vocês, imprevistos vão acontecer, mas a gente tem que estar preparada e orientada sobre as fases das vidas dos nossos filhos e das nossas vidas. Uma experiência que é um pouco, não é frustrante, que eu posso dizer, mas uma experiência não tão boa, né? Negativa, que eu vivencio no meu trabalho e que eu vejo na esfera maternidade. É que, infelizmente, algumas mulheres, eu sempre falei isso, que existe uma grande diferença entre ter filho e ser mãe, tá? A gente não pode vincular essas coisas, porque ter filho, a maioria, né, das mulheres podem ter, mas ser mãe, a gente sabe que é algo que está além da capacidade de qualquer pessoa. E por mais que todo mundo fala assim, quando você descobre que você está grávida, o seu instinto materno já aflora e você já ama loucamente aquele filho. E infelizmente não é assim. Por quê? Quando a gente descobre que está grávida e a gente já começa a ouvir isso de quem está próximo da gente, algumas mulheres não vai ficar louca de amor, vão ficar felizes com a notícia, algumas ficam assustadas, mas quando ela não fica do jeito que a sociedade falou para ela que ela iria ficar, ela fica o quê? Frustrada, ela fica envergonhada de comentar que ela não tá. Ai, nossa, eu já amo meu filho mais do que tudo nesse mundo. E é normal esse processo, porque a gente está falando do amor. O amor, ele é um processo de evolução, né? A gente ama, mas o amor, ele é algo que a gente vai construindo. Hoje, eu amo os meus filhos, é uma coisa imensurável, que não dá para ser medida, mas não pode nem ser comparada de quando eles estavam na minha barriga. Quando eu estava grávida deles, eu amava, eu fiquei feliz, lógico, é meu filho, eu vou fazer de tudo por eles. Mas é algo que eu já convivo com eles há anos. Eu tive inúmeras experiências felizes, eu me senti amada por eles. Eu sou o ponto de luz, o ponto forte na vida dos meus filhos. E aí, quando uma mulher ela não sente isso no primeiro instante que é anunciado a gravidez, ou até mesmo nos primeiros meses após o nascimento, ela começa a se sentir culpada. Nossa, me falaram que eu ia amar essa criança, mas a gente ama, mas não é da forma que intensificam, né? Porque como eu falei para vocês, o amor é uma construção. E a parte negativa que eu consegui vivenciar isso é que algumas mulheres acabam se entrando num estágio depressivo, elas vão deixando a ansiedade tomar conta devido à pressão que a sociedade julga. Então a parte negativa foi eu ver que realmente o julgamento ele existiu um pouco na minha vida, né? Mas eu não deixei me abater. Eu segui em frente, eu falei, é minha filha, eu vou conseguir trabalhar, eu vou conseguir manter essa relação. Eu sempre pensei muito positivo, né, nesse quesito, mas infelizmente algumas mulheres não conseguem, e infelizmente até por falta de apoio psicológica, da rede familiar. Então, no meu trabalho, o ponto negativo que eu sempre vi foi isso. E que devido a esses inúmeras experiências negativas que algumas mulheres vão tendo desde a descoberta da gestação, infelizmente, elas acabam terceirizando a educação dos seus filhos. O que acontece? Quando acontece essa forma de negligenciar de forma abrupta
os próprios cuidados até básicos com os filhos, eu não posso julgar essas mães. Por quê? A maioria das pessoas não sabem que durante a gestação existe um hormônio, que é o hormônio estrogênio e também o hormônio progesterona. O que acontece? Quando a mulher acaba de ganhar o bebê, esses hormônios eles caem de forma abrupta, que é uma quantidade muito grande, né? A mulher chega lá na maternidade com uma sensação de felicidade muito alta, porque esse hormônio foi desenvolvido ao longo da gestação. E aí, na hora que corta o cordão umbilical do bebê e já retira a placenta durante o parto, ele cai novamente na quantidade que a mulher tem, produz ele quando não está grávida. E o que acontece? Logo já bate a insegurança, já bate uma tristeza, já vem as preocupações. E ali mesmo, dentro do hospital, essa mulher já começa a ser julgada, né? Mas o que aconteceu? Você estava tão bem até agora, você veio tão feliz. E aí ela tem que se manter feliz, com medo de demonstrar algum sentimento negativo, demonstrar alguma preocupação que ela vai ter, que ela sabe que ela vai ter na jornada da maternidade, com medo de ser julgada. Então o que acontece? Quando a gente vê alguma mulher terceirizando demais, ou passando por um momento difícil, infelizmente a gente também vê o que? A sociedade de modo geral, e infelizmente até a própria rede de apoio, julgando essa mulher. Mas a gente tem que entender que a gestação, ela não é um processo simples da vida. Engravidou, ganhou o bebê, criou o bebê. Não. Tá? A gente sabe que, infelizmente, devido à realidade de cada mulher, ela pode passar por inúmeros problemas durante a gestação, tanto de saúde quanto algo psicologicamente afeta ela, como relações abusivas. Então, tudo isso pode ter um impacto. Então, quando eu venho até atender alguma mãe que as pessoas estão julgando negligente, omissas, eu tenho primeiramente entender o que essa mãe passou para ela estar tendo tal comportamento agora, o porquê que ela está reagindo dessa forma. E antes de mais nada, eu tenho que ajudá-la, tá? Assim como eu venho fazendo frequentemente, com todas que me pedem ajuda e todas que eu identifico que necessita dessa ajuda. Portanto, mamães, o que eu gostaria de falar para todas vocês? Ajude. Quem vocês puder ajudar, ajude. Oriente, aconselhe. Às vezes, uma mulher, uma mãe, ela só precisa de uma palavra amiga, de uma orientação saudável, né? E de menos o quê? Julgamento, dedos apontados. E a gente consegue fazer isso, eu tenho certeza. Mas para isso a gente precisa fazer o quê? Se dedicar. Querer uma mudança e querer enfrentar essas dificuldades com leveza, né? A gente tem que se preparar para essas dificuldades, porque como eu disse para vocês, os nossos filhos não escolheram nascer, né? A gente escolheu ou não tê-los, mas quando a gente não escolhe, de qualquer forma, eles vão vir ao mundo, então a gente tem que dar o nosso melhor, a gente tem que se esforçar para esses serizinhos que vão iluminar os nossos dias, com muito amor, muito beijinho, enfim. A maternidade, ela nos dá muitos desafios, principalmente quando a gente se vê sozinho, né, para enfrentar essa nova vivência. Mas ela é compensatória, né? É maravilhoso a gente chegar em casa, olhar os nossos filhos e ver que a gente está fazendo um bom trabalho. Então, eu ofereço a minha ajuda para vocês, espero que vocês estejam acompanhando os meus conteúdos. Para quem ainda não me segue, começa a me seguir agora, fique ligadinha em todas as redes sociais. Aqui na internet eu vou te ajudar a enfrentar os seus medos, a fazer com que você supere as dificuldades da maternidade. E o melhor de tudo, de forma simples e eficaz. Em apenas 7 passos, eu consigo te direcionar em todas as áreas
Na área de alimentação, eu consigo te dar todas as estratégias, passo a passo, fase pós fase, área educacional, como que você vai conseguir avaliar o desenvolvimento do seu filho. Inúmeras dicas. Fiquem atentas e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.